Muito bem, pessoal. Então, vamos corrigir as nossas questões da prova de Direito Constitucional. Vejam que, num primeiro momento, a impressão que a gente teve da prova é que não foi uma prova fácil, mas, veja, eu tenho uma opinião em relação a isso, né? Que, por vezes, a prova é mais difícil e tal. No primeiro momento, até, assim, achei que a banca foi muito rigorosa em duas questões, e foi mesmo, mas acaba sendo premiado aquele aluno que estudou mais, aquele aluno que se preparou mais, aquele aluno que não deixou para a última hora a sua preparação. Eu acho que isso é importante, a gente tem que estar sempre focado nisso, né? Para uma prova, né, de um concurso público, que é um concurso público concorrido, a gente tem que estar sempre buscando uma preparação com maior cuidado. E na prova de Direito Constitucional, quem teve um cuidado maior, quem estudou mais, se preparou mais, teve um resultado melhor aqui, especialmente em duas questões que eu vou mostrar para os senhores. Então, assim, o que nós temos no que diz respeito às nossas questões? A nossa primeira questão é uma questão sobre remédios constitucionais. Quem assistiu a nossa aula na revisão, do conteúdo, e quem assistiu o nosso aulão tem condições ou tinha condições de acertar o que nós temos aqui nessa questão. Vejam que, de acordo com o texto constitucional, sobre os remédios constitucionais é correto afirmar o quê? Nós temos letra A, B, C, D e E. E aqui, referência em relação ao habeas corpus, na letra E, a ação popular, na letra D, a letra C, no que diz respeito ao habeas data, a letra B também o habeas data e a letra A o mandado de injunção. Então, pessoal, sempre que a gente estuda esses remédios, a gente diz, olha, tem palavrinhas que vão chamando esses remédios. O que chama o mandado de injunção? Chama o mandado de injunção, falta de norma regulamentadora. Então, aqui a gente já tem uma referência importante. No que diz respeito à letra B, ela fala do habeas data. O habeas data é para assegurar informações da pessoa do impetrante. Então, bem dentro daquilo que a gente normalmente aponta. Depois eu vou mostrar o que está de errado na letra B. Também, habeas data para ratificação de dados, não, retificação de dados, quando não se preferir fazê-lo por processo sigiloso, judicial ou administrativo. Letra D, qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise anular ato lesivo do patrimônio público ou a entidade de que o Estado participe, a moralidade administrativa, o meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor responsável pelo recolhimento de custas judiciais e do ônus da sucumbência, o autor fica isento. Depois, a letra E, conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção. Habeas corpus, liberdade de locomoção. Tá certo. Agora, vamos ver o que está errado na letra E. Por qualquer razão que seja, isso está errado. Por quê? Porque se a gente for buscar o habeas corpus, o inciso 68 vai trazer o quê? Violência ou coação à liberdade de locomoção por ato de ilegalidade ou abuso de poder. Não é por qualquer razão que seja. Faltou isso, letra E errado. Professor, então temos duas respostas? Não. Por quê? Porque a letra B, quando fala do habeas data, ela coloca constante de registros ou banco de dados de entidade governamental de caráter público ou privado. Não, caráter privado não. Constantes de registro ou banco de dados de entidades ou de caráter público. Então, errado a letra B, ficamos com a letra A, que trata do mandado de injunção, sempre que a falta de norma regulamentadora tornar inviável o exercício dos direitos e das liberdades constitucionais
quanto às das prerrogativas inerentes à nacionalidade, soberania e cidadania. O inciso 71 do artigo 5º é a nossa resposta, tá? Então aqui uma questão boa e uma questão que valorizou aquele aluno que realmente estudou, que sabia para que serve o habeas data, que acompanhou realmente aquilo que foi passado durante o nosso curso. Então, a questão 9, letra A, uma questão muito tranquila, dentro daquilo que a gente sempre aponta que é necessário estudar, que é a questão dos remédios constitucionais. Aí nós temos a questão de número 10. Aqui é uma questão que vai tratar das questões que envolvem no direito do preso e tal. Então, o que nós temos aqui também? Direito do preso, até falei no nosso aulão do dia anterior à prova, olha, daqui envolve a natureza das nossas atividades. Então aqui a gente tem que tomar muito cuidado. Veja, o direito à identificação dos... primeiro, acerca dos direitos dos presos guarnecidos pela Constituição, assinale a alternativa correta. O direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial busca prevenir a prisão arbitrária e autoritária, bem como o interrogatório que ofenda os preceitos legais. Muito bem, ok. Essa é uma alternativa super viável. Vamos dar uma olhadinha nas outras. O direito do acusado em manifestar-se livremente e em ser ouvido no momento processual adequado é extrínseco à natureza do julgamento. Pessoal, intrínseco é aquilo que está dentro, que é inerente à natureza do julgamento. Extrínseco é aquilo que está fora, é aquilo que não tem a ver com, é aquilo que não faz parte de. Logo, o direito a manifestar-se ou de ser ouvido é extrínseco, não, ele é intrínseco, cujo principal propósito é justificar a formação da culpa. Esse extrínseco compromete completamente qualquer questão que fale de garantias processuais. Letra C. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontram serão comunicados imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Tá certo? Nós temos esse direito assegurado pela Constituição. O inciso 62 traz, de fato, essa referência no que diz respeito aos direitos do preso. Agora, pessoal, aplica-se, entretanto, somente aos presos em flagrante, uma vez que é totalmente inaplicável aos presos preventivos temporários e já na... Não. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente ao juiz competente e à família do preso ou à pessoa por ele indicada. Aqui não é só para preso em flagrante. Vejam que o que a Constituição fala sobre prisão, inciso 61 e em diante, que só poderá ocorrer prisão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada. Bom, salvo no caso de transgressão militar e crime propriamente militar definido em lei. Então, quer dizer que a comunicação, que é o inciso seguinte, 62, aplica-se tanto a um como a outro. O direito que o preso vai ter de ter a identificação dos responsáveis por sua prisão no que diz respeito lá à letra A. E depois aqui o erro da 63. Depois, não havendo a autoridade policial esclarecido ao acusado os seus direitos, inclusive o que ele não era obrigado a produzir prova, não torne ilícita a prova produzida no momento da sua prisão. Vejam, pessoal, o que nós temos? É um direito do preso, veja, o preso será informado dos seus direitos, dentre os quais o de permanecer calado. A letra D, não havendo esclarecendo o acusado. Então, o preso tem o direito. Tudo que descumpre o que está na Constituição vai fazer com que as provas obtidas sejam ilegais. Então, letra D, errado. É um direito do preso. E a letra E diz assim, ó, é vedada a imposição por via administrativa de medida privativa e restritiva da liberdade a policiais e bombeiros militares por transgressões. Não. Quando a gente fala da prisão,
só haverá prisão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, prisão em flagrante ou a exceção em relação aos militares. Portanto, não é vedada a imposição por via administrativa. Resposta correta para 10, letra A. Então, olha só, a 9 é a letra A 10 é a letra A, e vamos para a questão de número 11. Questão de número 11 diz: de acordo com os direitos e garantias, mais especificamente os direitos individuais e coletivos expressos na Constituição, é correto afirmar que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, podendo a obrigação de reparar o dano e a decretação de perdimento de bem ser, nos termos da lei, estendida aos sucessores e contra eles executados, até o limite do patrimônio transferido. Senhores, na revisão a gente fala sobre isso, no nosso aulão a gente falou sobre isso. É uma questão que traz a literalidade do texto constitucional. Ao inciso 45 traz isso de forma bem clara, pessoalidade da pena, não vejo nenhum problema aqui, essa é a nossa resposta. Nenhum brasileiro será extraditado, olha aqui o inciso 51, nenhum brasileiro será extraditado, inclusive o naturalizado, não, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou comprovado envolvimento com tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins. Questão trabalhada em aula e no aulão. A pena será cumprida em estabelecimentos idênticos, não, estabelecimentos distintos. Pessoal, questão do aulão, está no nosso material do aulão, foi discutido em aula, estabelecimentos distintos, de acordo com a natureza do delito, o sexo e a idade do apenado. Errada a letra C. Letra D. Em nenhum caso haverá pena de morte, de caráter perpétuo, de trabalhos forçados, de banimento ou cruéis. Lembra? Se, focaliza lá, pensa no nosso aulão, pensa na nossa aula, o quadrinho, penas permitidas, penas proibidas. Entre as penas permitidas, nós temos lá a restrição de liberdade, as questões que envolvem a pena de multa, perda de bens, as permitidas. E das proibidas, não haverá pena de morte, salvo no caso de guerra declarada, conforme artigo 84, inciso 19, que é pena de morte em caso de guerra. Então, a letra D está errada por esse motivo. A lei regulará a individualização da pena e poderá adotar apenas a privação ou restrição. Não, lembra que eu falava para vocês e pedia cuidado? Olha, de forma exemplificativa. Pô, olha que legal. Aqui quem foi no aulão foi premiado aqui, ó. A lei regulará a individualização e poderá adotar entre outras. Por quê? Porque as penas previstas e possíveis, caráter exemplificativo. As penas que nós não vamos ter, caráter taxativo. Portanto, questão 11, letra A. Questão 9, questão 10, questão 11, letra A, a resposta. Questão 12. Questão 12 diz assim: segundo os princípios fundamentais dispostos na Constituição, é correto afirmar. Vejam, quando a gente fala de princípios fundamentais, artigo 1º, 2º, 3º e 4º. Vejam que a letra A cidadania é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Vejam, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se Estado democrático de direito e tem como fundamentos soberania, inciso 1, cidadania, inciso 2, a dignidade da pessoa humana, mas veja, cidadania, inciso 2, artigo 1º, inciso 2, essa é a nossa resposta. Agora, só para a gente ver, ó, são poderes da União independentes e harmônicos entre si, o Legislativo, o Executivo, o Judiciário, Ministério Público não é poder. Portanto, artigo 2º, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais
É um dos princípios que regem a República? Não. Lembra? Objetivo fundamental, artigo 3º, eu disse para vocês. Cuidado! Então, questão 12, letra C, erradicar a pobreza é objetivo fundamental, não é princípio que rege a República Federativa do Brasil. Agora, a não intervenção, a defesa da paz, a solução pacífica dos conflitos, a independência nacional, aí está entre o quê? Está entre os princípios que regem a República Federativa do Brasil nas relações internacionais. Mas a não intervenção não é objetivo, até porque o objetivo tem que começar com verbo. Cadê o verbo? Não intervenção. Não tem verbo, não é objetivo fundamental. Questão letra D, errada. A República Federativa do Brasil buscará a integração política, social e cultural. Na verdade, a gente fala de pesque a integração. Por quê? Porque a integração política, econômica, social e cultural não é porque faltou uma que está errada, mas é porque dos povos da América Latina e Central, dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações, tá? Não é América Latina e Central, então errado a letra E. Questão 12, letra A. Aí tem uma questão para derrubar o cara que está inseguro. Porra, o cara foi lá e marcou a questão 9, letra A. Questão 10, letra A. Questão 11, letra A. Questão 12, letra A. Ah, não pode. Não pode ter 4 letra A consecutivas, eu tenho que trocar. Trocar o caramba, meu irmão. Se você estudou, se você está seguro, não vai trocar a questão. Pode ter 4, 5 questões de forma sucessiva. A letra A foi o que aconteceu. Teve candidato que me disse, eu troquei porque eu achei que a banca não ia colocar 4 vezes letra A. Pô, onde é que está isso no edital? Não pode ter 4 vezes letra A, letra B, letras... Não, viajou, né? Então, 9, 10, 11 e 12, letra A. Vamos para a questão de número 13. Questão de número 13, ela vai tratar do quê? Questão de número 13, ela é também aqui vamos dizer assim, um brinde para quem está estudando e também para quem vai focar melhor, né? Pô, a gente está fazendo um concurso, né? Vai preparar para uma prova que é para a área da segurança pública. É evidente que havia uma questão no artigo 144, era só a gente catar ali que alguma questão era certo que ia ter e de fato está aqui, ó. Segurança pública é dever do Estado. Veja, segurança pública é dever do Estado, é direito e responsabilidade de todos, que está obrigado a assegurá-lo de modo eficiente em prol da totalidade dos cidadãos. Com efeito, assim, todos os cidadãos têm assegurado o direito à inviolabilidade do domicílio. Também as forças policiais também é assegurado às forças policiais procederem à entrada em residência em que esteja ocorrendo o crime. Nesse sentido, acerca da inviolabilidade domiciliar, assinale a alternativa incorreta. A incorreta. Pessoal, segurança pública envolve sempre questão relacionada ao quê? Inviolabilidade do domicílio, sigilo de comunicação telefônica, direito do preso, segurança pública. Pô, era previsto. E aqui nós temos uma questão sobre a inviolabilidade do domicílio. Pessoal, o que nós temos em relação à questão de número 13? Vejam, é admissível a entrada de policiais em residência quando houver fundado receio de que no local há prática de crime, mormente ou normalmente, em caso de crime permanente, onde a situação de flagrância se protrai no tempo. Pessoal, não tá de barbado aqui, mas tá para quem estudou. Tá para quem sabe que dá para entrar na casa da pessoa de dia ou de noite, se houver flagrante. É admissível
a entrada de policiais em residência, quando houver fundado receio de que no local a prática de crime. Pô, tem lá, ali tem o fundado receio de que as pessoas estão vendendo drogas. Então, pé na porta. Por quê? Porque há o fundado receio de que no local a prática de crime, normalmente em caso de crime permanente, onde a situação de flagrante... Tá certo, tá? Dá para entrar na casa dá para entrar na casa sem o consentimento do morador se tiver flagrante. Letra B. Considera-se lícito o ingresso em domicílio mediante consentimento do morador, sem exigência de registro escrito ou de filmagem. Então não é preciso registro escrito, tem que ter o consentimento do morador comprovado de qualquer forma. Então tá certo para a questão 13 também, a letra B. A Constituição aversar a inviolabilidade domiciliar pressupõe que o ingresso indevido ou forçado de terceiros em domicílio alheio, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação de ilicitude da entrada, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade da diligência. Porra, essa aqui deu um nó no nego, né? Essa aqui deu um nó. Aí, professor, não entendi o que eles quiseram dizer aqui. Bom, se você não entendeu, vai para outra alternativa. Vamos deixar essa aqui paradinha. Vai para outra. Bah, muito difícil, professor, não consegui. Beleza, vamos deixar. Cumprimento de determinação judicial deve-se dar durante o dia, costumeiramente após as 6 e até às 18. Cumprimento de determinação judicial deve-se dar durante o dia, porque só durante o dia a gente pode ter o ingresso sem o consentimento com determinação judicial. Costumeiramente, após as 6 e até às 18. Dia das 6 às 18, noite das 18 até às 6. Perfeito. Letra E. A Constituição requer o mandado judicial para ingresso forçado em residência, ainda que em flagrante... Bom, tudo aquilo que tinha de difícil nessa questão aqui, os caras chutaram para baixo do tapete. Barbada, essa aqui é incorreta. A Constituição requer mandado judicial para ingresso forçado em residência, ainda que em caso de flagrante. O mandato estatal deve demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundada razão, entre parênteses, justa causa. Não, nada a ver. Em caso de flagrante, mete o pé na porta. Então, o que nós temos aqui é a letra E. Senhor, então vamos tentar entender o que está certo e por que está certo a letra C. A Constituição, ao versar a inviolabilidade domiciliar, pressupõe que o ingresso indevido ou forçado de terceiro, razão pela qual o prévio consentimento do morador, razão pela qual o prévio consentimento do morador, por descaracterizar a situação dele, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade. Se eu tenho consentimento do morador, veja, por caracterizar situação de ilicitude de entrada, ou seja, o ingresso indevido ou forçado, inviabiliza o reconhecimento de ilegalidade, porque houve o consentimento. Eu sei que é difícil, mas se a gente pegar aqui, ó, partezinha por partezinha, a Constituição pressupõe que o ingresso indevido ou forçado de terceiro em domicílio alheio inviabiliza o reconhecimento da ilegalidade da diligência. Então, se eu tiver o ingresso indevido ou forçado, eu tenho uma situação que que inviabiliza o reconhecimento da ilegalidade. Agora, o consentimento prévio do morador descaracteriza a situação de ilicitude da entrada. Então, resposta correta para a questão 13 é a letra E, que é a incorreta a ser marcada. Questão de número 14. Do ponto de vista constitucional, quando não se pode olvidar, do ponto de vista constitucional, não se pode olvidar que a culpabilidade é um pressuposto da reprimenda penal. Assim, inafastável a compreensão de que a plena garantia do princípio constitucional da presunção da não culpabilidade
exige que a prisão penal somente se dê após o trânsito julgado de decisão condenatória. Neste contexto, assinale a alternativa que melhor exprime a presunção de não culpabilidade, ou seja, presunção de inocência. Pessoal, ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente. Só que é o princípio do juiz natural. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente, salvo em caso... Veja, se eu posso ser preso em flagrante, não tem a ver com não culpabilidade. Ninguém será privado da liberdade dos seus bens sem o devido processo legal. Bom, isso é uma garantia processual. Agora, ninguém será considerado culpado até o trânsito julgado de sentença penal condenatória. Não culpabilidade, ou seja, o princípio da inocência. Ninguém será levado à prisão ou nela mantido quando a lei admitir liberdade provisória com ou sem fiança. Uma garantia de liberdade não é relacionada à culpabilidade ou não, ou à inocência ou não. Portanto, letra D, com base no inciso 57 da Constituição Federal, a questão da garantia de inocência. Portanto, questão de número 14, resposta letra D. Questão de número 15, aqui questão sobre, olha só, Forças Armadas, sobre as disposições das forças, assinale a alternativa correta. O militar, enquanto inativo, não pode ser filiado a partido enquanto na atividade, enquanto na ativa, não pode ser filiado. Pessoal, tava lá no nosso material para a nossa super revisão, então aqui não tem, eu fico muito triste de saber, se eventualmente, espero que não tenha, errou essa questão, não pode, porque enquanto serviço ativo não pode ser filiado. Veja, as polícias militares, questão 15, as polícias militares, cabe à polícia ostensiva a preservação da ordem pública. 144, pessoal, não tinha como errar, parágrafo 5º, primeira parte. Ao militar é proibida a greve se não sindicalizado. É proibida a greve e a sindicalização para os militares, também no nosso material. As Forças Armadas são instituições nacionais, regulares, organizadas com base na hierarquia e subordinação. Errado total aqui sobre as Forças Armadas. E aí também nossa questão da superrevisão. Caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares? Não. Em relação às punições disciplinares militares, não caberá habeas corpus. Lembra que ainda perguntei para vocês na superrevisão? Militar pode impetrar habeas corpus? Sim, pode impetrar habeas corpus. Agora, não cabe habeas corpus para discutir o mérito da punição disciplinar militar. Então, questão de número 15, resposta letra B. Super tranquila essa questão no que diz respeito ao que consta lá no artigo 144, parágrafo 5º, primeira parte da Constituição Federal. E questão de número 16, essa também presente para quem foi lá na nossa superrevisão, quem teve atenção na nossa aula de revisão, quem releu o nosso material, aonde nós temos o quê? O serviço militar é facultativo. Veja, sobre defesa do Estado e instituições democráticas, de acordo com a Constituição, é correto afirmar. O serviço militar ele é obrigatório, ele não é facultativo, artigo 143. Às Forças Armadas é vedado atribuir serviço alternativo. Vedado, não. As Forças Armadas devem atribuir serviço alternativo aos que, em tempo de paz, após alistados, alegarem imperativo de consciência
Pô, pessoal, aqui a gente falou em 2 momentos isso no nosso aulão. Quando a gente falava do artigo 5º, inciso 8, e depois lá no final, quando a gente falou do artigo 143, a gente também falou do imperativo de consciência, entendendo-se como tal decorrente de crença religiosa ou convicção filosófico-política para se eximir de atividade de caráter essencialmente militar. É vedado? Não. É um dever, né? As Forças Armadas deverão fixar, né, estabelecer o serviço alternativo. A letra C, artigo 143, parágrafo 2º, as mulheres e aos eclesiásticos ficam isentos do serviço militar obrigatório em tempo de paz, sujeitos, porém, a outros encargos que a lei lhes atribuir. Pô, essa é a nossa resposta. Pô, eu tô vendo o rosto de vocês lá no nosso aulão, a gente falando sobre isso, não tem como errar. A letra D diz que as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército, pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, não regionais, regulares, organizadas com base em hierarquia e antes eu falei subordinação na disciplina, sob a autoridade suprema do presidente da República. Destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por qualquer um deles da lei e da ordem. Artigo 142, presidente da República. Contra as punições disciplinares militares, caberá habeas corpus, não caberá habeas corpus. Veja, banca fraca no que diz respeito à seleção de questões, tendo oportunidade de questionar vários pontos. Em 2 questões, trouxe a questão do habeas corpus. E isso demonstra, né, que a banca ela não tem um comprometimento, assim, com, na minha opinião, isso aqui é opinião, aí podia ter tratado de outra forma, tá? Mas a gente tem aqui, para a questão de número 16, então, a resposta correta para a questão de número 16 é a letra C. Então, fechamos as nossas questões, pessoal. Vejam que de um conteúdo, que é um conteúdo relativamente abrangente, ficou faltando, e aí eu digo, pô, a banca poderia ter explorado, de repente, uma questão lá sobre a organização político-administrativa, porque, poxa, quando aparece no edital, é um ponto que bastante gente estudou, aí alguém vai dizer, perdi tempo estudando. De fato, acaba que não foi observado aqui, mas teve outros pontos que acabaram entrando aqui no nosso pacote de questões de direito constitucional, tá? Eu fico contente pelo conteúdo abordado, a forma como foi abordado de repente não foi a melhor, mas tenho certeza que quem se preparou, quem esteve aqui nas aulas da Escola Superior da Brigada Militar, teve sim condições e tinha condições de acertar todas as questões de direito constitucional. Teve questão difícil? Teve, mas brindou aquele que estava mais preparado, aquele que estudou mais, aquele que foi acompanhando as nossas aulas, aquele que teve, vamos dizer assim, não só a questão de acreditar no que a gente fala em aula, mas de revisar os conteúdos que a gente chama atenção. Ok, pessoal? Essas eram as minhas considerações sobre o nosso gabarito, 8 questões de direito constitucional e questões de princípios fundamentais, direitos e garantias, direitos e deveres individuais e coletivos, e depois as questões que envolvem tanto Forças Armadas, as questões que envolvem a segurança pública, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e espero que vocês tenham acertado as nossas 8 questões.